Que bom que você chegou até aqui. Isso é sinal de que planejar é algo importante para você. E isso a gente já tem em comum. Sabe que um dos grandes desafios de quem cria conteúdo é fazer você chegar até aqui. O segundo grande desafio é fazer você continuar aqui. Mas o que eu te digo é que vai valer a pena você ver esse vídeo até o fim, porque nele eu quero te mostrar uma maneira de lidar com os seus planejamentos que pode ser a grande diferença entre você fazê-los ou não fazê-los. Por quê e o que considerar quando fazê-los. E a gente pode começar de uma maneira bem simples: o significado de planejar. Demonstrar um propósito para realizar alguma coisa. Ter como intenção ou objetivo. Fazer um plano de. Definir antecipadamente um conjunto de ações ou intenções. Ter algo como intenção. E já nesse significado que eu fui buscar no dicionário, a gente vê uma palavra que é muito importante e que talvez seja de grande definição para a gente decidir o tipo de vida que a gente quer ter e se nessa vida que a gente quer ter, a gente vai incluir planejamentos ou não, que é intenção. E aí eu vou começar por esse ponto. E você nesse momento pode estar me perguntando: Mas, Cristina, por que eu tenho que fazer planejamento de vida? Se eu quero viver uma vida organizada, eu vou ter que necessariamente passar por aí? Ou, só de pensar em fazer planejamento, eu lembro de planilhas, de Excel, isso já me deixa ansiosa, porque também me faz lembrar de coisas que eu me programei e prometi a mim que eu ia fazer e que não fiz e que fiquei frustrada. E o que eu posso te dizer é: fica aqui comigo. Vem, me dá a mão e vem comigo. Se você quer viver uma vida de acordo com aquilo que você gosta, de acordo com aquilo que você sabe fazer, respeitando os seus ritmos, os seus ciclos, os seus horários, os seus tempos, coordenando tudo isso com as pessoas com quem você vive e com quem você trabalha, inevitavelmente você vai ter que olhar para os seus dias com alguma intenção. Mas atenção a uma coisa: é sempre uma escolha a gente viver uma vida reativa ou uma vida intencional. E para viver uma vida intencional, você vai passar pelo planejamento. O que eu quero nesse vídeo é fazer com você e te apresentar uma reflexão sobre planejamento e colocar essa palavra enorme num outro lugar, num lugar mais produtivo, mais criativo. E para você me acompanhar, eu quero começar te falando sobre 4 tipos de planejamento. E todos esses planejamentos, eles estão ligados entre si. Então existe o planejamento anual, trimestral, mensal e semanal. Eu não quero falar sobre planejamento diário de forma isolada, e eu te explico por quê. Quando a gente, e eu falo isso por experiência própria, quando a gente decide aquilo que a gente quer fazer no dia, no mesmo dia ou na noite anterior ao dia, a gente corre o risco de estar só apagando os incêndios, de estar só reagindo à vida e de estar só resolvendo coisas que são urgentes. E isso não é planejar a vida, isso é reagir àquilo que acontece. Qualquer coisa grande que você quer que aconteça na sua vida, você não pode planejá-la no mesmo dia. Imagina uma grande viagem que você quer fazer, uma meta que você quer alcançar. Sei lá, imagina um projeto, um plano, uma meta de vida que dependa de algum tempo para que ela se realize. Você não vai conseguir colocar essa meta na sua vida planejando dia a dia. E eu digo isso com muita mente tranquila, porque eu fiz isso durante muito tempo. Durante muito tempo, eu, na noite anterior ou na manhã do mesmo dia, fazia uma lista das coisas que eu queria fazer naquele dia. E muitas vezes eu me via só e somente só resolvendo problemas. Eu não me via necessariamente cuidando da minha vida e das coisas que eu achava que eram importantes fazer hoje para algo que eu quero alcançar mais lá longe, entende? Então, por isso, eu não vou falar sobre o planejamento diário, até porque ele vai estar inserido em outros contextos, em outros planejamentos, e você já vai entender por quê. Então, vamos começar pelo planejamento anual. Planejamento anual, a gente olha para o maior, para aquelas coisas que a gente quer que aconteçam num prazo maior.
O método GTD, que é o Getting Things Done, ou o próprio MVO, que é o método a partir do qual eu me certifiquei como mentora de organização, descreve metas ou objetivos de longo prazo, aquelas coisas que você quer que aconteçam no final da sua vida, quando você se aposentar. Para esse contexto específico desse vídeo, a gente vai considerar planejamentos de longo prazo, esses planejamentos que levam 1 ano. Mas eu quero fazer essa ressalva aqui. Tanto o método GTD quanto o MVO não trabalham com essa ideia de longo prazo, 1 ano. Mas para esse vídeo, é isso que a gente vai considerar, tá bom? E uma coisa importante também, o objetivo desse vídeo não é te ensinar um passo a passo de como fazer planejamento anual, trimestral, mensal, semanal. Não é esse o objetivo. Para isso, eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também no final do vídeo para você clicar sobre esses planejamentos, se você quiser um passo a passo. Aliás, eu vou deixar para você aqui o link para você assistir um vídeo que eu fiz muito bem estruturado, modéstia à parte, sobre como fazer o seu planejamento anual. O nome do vídeo é Todo Dia Ano Novo. Por quê? Porque o seu ano, ele pode começar em qualquer altura, ele pode começar no seu aniversário, pode começar na primeira lua nova que você decidir, porque as luas novas são muito boas para fazer planejamentos, pode acontecer quando você fecha um ciclo, ele não precisa necessariamente começar no 1º de janeiro, que aliás é até um calendário que foi imposto para a gente, né? Mas isso não é assunto para esse vídeo. Então, o que é importante aqui? É você entender que você pode começar a planejar aqueles 12 meses, pensando em 1 ano, do jeito que a gente entende, a maioria de nós, em qualquer altura da sua vida. O que eu quero com esse vídeo é te mostrar o quanto que planejamento é importante para a gente criar a vida que a gente quer. Então, vamos lá? Pensando no planejamento anual. Esse que a gente está considerando para esse vídeo o maior planejamento, aquele que vai levar mais tempo. Você vai começar o seu planejamento anual fazendo uma vistoria, uma retrospectiva, uma análise de áreas da sua vida, áreas que são importantes para você. Finanças, saúde, espiritualidade, contribuição com o mundo. Você que tem que entender quais são as áreas que são importantes para você. Eu posso até deixar aqui uma lista de áreas que você pode ter como referência para você observar, para começar essa análise, para começar a te dar dicas de como é que você vai fazer os seus projetos de longo prazo, médio e curto prazo. A ideia é você pensar em como é que você se posiciona relativamente a essas áreas. Como é que está a sua vida? Como é que está o seu grau de satisfação e de realização relativamente a essas áreas da vida? Pensa assim, as escolhas que você está fazendo relativamente a essas áreas que são importantes para você, elas estão te conduzindo a uma vida mais feliz? Você está agindo de acordo com aquilo que você quer que aconteça? Que mude, que se transforme na sua vida? Nesse momento, quando você faz esse tipo de reflexão, você começa a gerar desejos. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você não está satisfeita com a sua saúde. Essa é uma área sobre a qual você tem coisas a melhorar, a transformar, a fazer. Então, daquela análise primeira que você fez, você decidiu, saúde é uma área que eu queria transformar. Imagina que você está pensando assim, eu não tenho nada diagnosticado, eu não tenho problema nenhum de saúde, mas eu não estou com a energia que eu gostaria de ter para fazer as coisas que eu quero. Eu estou sempre com sono, com preguiça, adio os encontros com os meus amigos, desmarco, o que faz com que me afaste das minhas amigas, dos meus amigos. Ou seja, essa área da saúde é algo que você tem consciência de que tem que ser alterada. De acordo com isso que eu acabei de te falar, olha quanta reflexão importante pode surgir quando você passa a olhar para aquela área com algum cuidado. E aí você pode pensar, por exemplo, em outro contexto, ainda na área da saúde. Eu queria poder cuidar melhor de mim, meu desejo é que eu consiga ir para um spa, passar uma semana só cuidando de mim, perto da praia, mas eu não tenho dinheiro para isso. Só dessa pequena reflexão que eu simulei aqui com você, a gente já consegue tirar 2 áreas que precisam ser cuidadas. Primeiro, você sente que precisa cuidar mais de você, área da saúde. Segundo, você não tem dinheiro para fazer aquilo que você gostaria de fazer e que vai
de alguma forma, afetar a sua saúde. Segunda área que precisa ser observada, finanças. Pronto, você já tem um projeto para o seu ano. E a minha sugestão é que você dê um nome para ele. Isso funciona super bem na nossa mente. Parece até que a gente fica mais compromissada com aquele projeto, com aquele plano, quando a gente dá um nome para ele. Então, continuando nesse exemplo, vamos supor que você dê o nome Projeto Cuidar de Mim. Eu quero ir para um spa e para isso eu preciso de tempo e de dinheiro. E aí você já pode começar a se fazer algumas perguntas, como por exemplo, qual é o spa para onde eu gostaria de ir? Quanto custa? Qual que vai ser a minha despesa total se eu passar uma semana nesse spa? Em que época do ano eu quero ir? Como é que eu posso juntar dinheiro para ir? E aí você responde a essas perguntas. Então, com isso, eu já tenho o meu plano anual. Eu já sei aquilo que eu quero fazer e eu tenho uma lista de perguntas para serem respondidas. Definido esse plano grande, que a gente chamou aqui no nosso exemplo de Projeto Cuidar de Mim, eu vou pensar agora menor, meu projeto trimestral. Eu já tenho meu projeto anual, agora eu vou pensar no meu projeto trimestral. Então, como é que eu posso dividir por trimestres esses assuntos que foram questionados na minha mente quando eu estava pensando no meu projeto? Eu posso muito bem definir que o primeiro trimestre vai ser um trimestre de pesquisa. Eu vou definir qual vai ser o spa, quanto ele custa, quanto é que eu preciso para aquilo que eu quero fazer e tudo aquilo que envolve ir para esse spa. É um trimestre dedicado à pesquisa, 3 meses para você ter essas respostas. No segundo trimestre, você pode, por exemplo, definir uma meta de que você quer ter 40% do valor já reservado para essa viagem, para esse projeto. No terceiro trimestre, você pode definir que é o deadline para você fazer a reserva lá no lugar que você escolheu. E estamos falando, olha, fim do terceiro trimestre, ou seja, passado 3, 6, 9 meses. 9 meses depois, você estabelece que é o deadline para você fazer a reserva lá no local. E aí você pode projetar para o quarto trimestre ter, por exemplo, 80% do valor já reservado e 20% você vai pagar parcelado em algum cartão. Não sei. Você que tem que ver, né, como é que isso funciona na sua vida e na realidade onde você vive. E outras coisas que podem ser importantes inserir nesses trimestres. Eu só estou fazendo assim uma abordagem bem superficial a um projeto que eu inventei agora para fazer esse vídeo com você. Mas é só para você entender o que é o planejamento anual e o que a gente coloca, o que a gente pode inserir nos planejamentos trimestrais. Para aí a gente chegar no planejamento mensal. Estamos afunilando e trabalhando com tempos cada vez menores. E no planejamento mensal é você pensar o que eu posso fazer já agora, nesse primeiro mês, para colocar o meu projeto Cuidar de Mim em andamento. Lembra que eu falei para você que o primeiro trimestre podia ser um trimestre de pesquisa? Pois bem, então, no primeiro mês, pode ser você chegar a uma lista de 5 passos. Você resolve que, para esse trimestre, no primeiro mês do primeiro trimestre, você vai ter que chegar na sua pesquisa a 5 nomes de spas que você gosta. É uma opção. E para isso, olha, eu posso falar com as minhas amigas, posso colocar uma pergunta nas minhas redes sociais, perguntando se alguém conhece algum spa numa determinada zona que já tenha ido, que conhece ou que indica. Você pode começar a fazer, a sondar esse assunto, não só com a sua pesquisa individual na internet, como também perguntando a outras pessoas. E aí a gente chega ao planejamento menorzinho desse vídeo, que é o planejamento semanal. E aí você pode definir que para essa primeira semana você lembrou que você tem uma amiga que já fez isso ou que conhece alguém que fez e você define lá na sua agenda que você vai ligar para ela essa semana. E assim o seu projeto vai ganhando espaço na sua vida e dando mais significado aos seus dias e a tudo aquilo que você escolhe fazer. Eu te dei um exemplo no qual eu não me aprofundei. Até porque o objetivo desse vídeo é você entender como é que os planejamentos estão conectados entre si e como é que essa ideia de partir do macro para o micro pode funcionar para organizar todas as demandas, tudo aquilo que significa ter um projeto na sua vida. E para esse projeto acontecer, para ele se realizar,
fazer um planejamento que esteja de acordo com a vida que você tem. E eu só dei o exemplo de uma área. Você pode escolher mais de uma área. E você pode escolher uma área para ser a grande área do seu ano, aquela em que você vai, digamos, se esforçar mais, em que você vai ter mais projetos, e áreas pequeninas, secundárias, que exigem outro tipo de projetos menores, de mais curto prazo. Então, é ir coordenando o seu ano de acordo também com aquilo que você quer que aconteça. O que eu não te aconselho é ter grandes projetos, muitos grandes projetos para acontecer durante um ano, porque a probabilidade deles não acontecerem, você se frustrar é grande. E o objetivo do planejamento não é nos levar a essa frustração, muito pelo contrário. É você entender o que você pode fazer que esteja ao seu alcance e que se encaixe dentro da vida que você tem hoje, agora. E aí você vai reparar que fazer os seus planejamentos semanais, todas as semanas, vai se tornando uma tarefa mais fluida, mais simples, mais fácil de fazer. Porque aí você vai alocando tarefas, compromissos, ações, demandas, de acordo com aquilo que você já pensou, de acordo com o tempo que você tem. Mas atenção, uma coisa muito importante. Eu não estou dizendo que você tem que ter toda a sua vida planejada, deixando zero espaço para a improvisação e para a espontaneidade acontecer. Eu não estou falando isso. A ideia não é planejar os seus dias ao minuto, porque aí você pode cair num outro lugar muito perigoso, que é de estar fazendo microgerenciamento. Mas, por outro lado, não fazer planejamento e viver uma vida em que você só reage àquilo que acontece, em que você não tem nenhum tipo de posicionamento, pode ser muito mais cansativo, improdutivo e muito pouco criativo. E que quase com certeza, num longo prazo, vai te trazer frustração. Uma coisa muito importante que você tem que ter consciência: planejar é cuidar. E se não for você a fazer isso na sua vida, quem será? Existem muitos caminhos criativos, ferramentas, opções que podem te ajudar nesse planejamento, mas isso é assunto para outro vídeo. Se você se sentiu mais encorajada a olhar para a sua vida de uma forma mais intencional, considere assinar esse canal, curtir esse vídeo, mandar para uma amiga ou para um amigo que talvez esteja precisando ouvir essa informação. E me conta aqui nos comentários, se você está com dificuldade de fazer planejamento, de começar a planejar a sua vida, qual tem sido o seu maior desafio? Aquele obstáculo grandão que você não está conseguindo passar. Quem sabe eu não posso te ajudar. Eu tenho um desejo muito grande de que esse canal seja uma boa referência de criação de vida criativa, organizada, alinhada com aquilo que faz sentido pra gente e com aquilo que cabe dentro da nossa vida. Organização feita de uma forma possível, de uma forma amorosa, de uma forma compassiva. E se você, por acaso, deseja ter um acompanhamento mais personalizado sobre alguma área específica que você quer organizar, sobre um planejamento de algo que você quer fazer, eu acho que eu também posso te ajudar com a minha mentoria Vida Criativa. A mentoria Vida Criativa, ela foi criada com base no método Vida Organizada, mas eu coloquei muitas outras camadas de conhecimentos anteriores à minha certificação como mentora no método, que acho que podem ser muito importantes para alguns perfis de pessoas, como, por exemplo, conhecimentos sobre o Ayurveda, conhecimentos sobre práticas meditativas e algumas outras que você pode descobrir caso você precise de uma ajuda mais personalizada para o seu caso. Na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para mais informações sobre a mentoria, mas se você tiver qualquer dúvida, não hesita em me mandar uma mensagem aqui mesmo pelos comentários, ou você pode mandar uma mensagem pelas minhas redes sociais, que também estão mencionadas aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada por você ter ficado até o final do vídeo. Eu espero te ver no próximo, mas até lá, cuide-se bem. Tchau!